A incerteza existencial. Um fardo que, talvez, você carregue sem sequer perceber o peso. Uma sombra que se estende sobre cada escolha, cada passo, cada suspiro. A cultura moderna, com sua promessa vazia de controle, apenas intensifica essa angústia. Vende-nos a ilusão de um futuro previsível, de um caminho traçado, quando a verdade é que estamos todos à deriva num mar de possibilidades infinitas. É nesse contexto de fragilidade e desamparo que a figura de Sêneca emerge como um farol. Não o Sêneca dos livros empoeirados, mas o homem de carne e osso que enfrentou a tirania de Nero, o exílio, a dor da perda. Um homem que, em meio ao caos, encontrou a serenidade, não na fuga, mas na aceitação da impermanência. Sêneca não é um guru da autoajuda, nem um pregador de verdades absolutas. Ele é um companheiro de jornada, um guia prático que nos oferece ferramentas para navegar nas águas turbulentas da existência. Suas cartas, seus ensaios, são um mapa para a alma, um convite à introspecção e ao autoconhecimento. Pense na incerteza como a sombra de que falava Jung, aquela parte de nós que evitamos, que negamos, que tentamos esconder. Mas a sombra, quando integrada, revela-se uma fonte de força e sabedoria. Ao abraçarmos a incerteza, ao invés de resistirmos a ela, encontramos a liberdade de viver plenamente, sem o medo paralisante do desconhecido. O que aconteceria se você permitisse que a incerteza fosse sua mestra, em vez de sua inimiga? Que lições ela poderia lhe ensinar sobre resiliência, adaptabilidade e a beleza da impermanência? Sêneca nos convida a um exercício desconcertante, a premeditatio malorum, a premeditação dos meios, visualizar os piores cenários. Parece mórbido, não é? Quase um convite à desgraça. Mas, antes de descartarmos essa estratégia como puro pessimismo, vamos mergulhar em sua essência. A premeditatio malorum não é sobre se desesperar, mas sobre se preparar. Não é sobre abraçar a derrota, mas sobre fortalecer a resiliência. É sobre diminuir o impacto emocional quando os inevitáveis golpes da vida nos atingem. Porque eles virão. A dor faz parte da condição humana. Existe uma distorção comum: confundir preparação com pessimismo paralisante. O objetivo não é se afogar em pensamentos negativos, mas sim antecipar os obstáculos e traçar um plano de ação. É como o arqueiro que visualiza o vento, a distância, a trajetória da flecha antes de lançá-la. E aqui surge o contra-argumento: a positividade tóxica, aquela que nos cega para a realidade, que nos impede de ver os perigos que se aproximam. A positividade que nos deixa vulneráveis quando as coisas dão errado, porque nunca nos permitimos considerar a possibilidade do fracasso. Então, como aplicar a premeditatio malorum de forma prática? Escreva 3 coisas que você teme que aconteçam. Para cada uma, liste 3 ações que você pode tomar para mitigar o impacto. Não se trata de ter todas as respostas, mas de estar preparado para agir em vez de paralisar. Pense na premeditatio malorum como o treinamento de um guerreiro estoico. Ele não espera a derrota, mas se prepara para ela. Ele não busca a dor, mas a enfrenta com coragem e disciplina. Ele sabe que a verdadeira força reside na capacidade de superar os obstáculos, não em evitá-los. Qual dos seus medos merece ser encarado de frente hoje? O que te impede de dormir à noite? Quais pensamentos te assaltam quando a escuridão te confronta com a tua própria vulnerabilidade? A raiz de muita ansiedade reside no apego. Apego a bens materiais, a status social, a relacionamentos, até mesmo a ideias. Acreditamos que possuir algo nos dá poder sobre o futuro, que se tivermos o carro certo, a casa perfeita, o parceiro ideal, estaremos seguros. Mas essa é uma ilusão. A vida é um rio em constante movimento. Tudo é transitório, nada permanece. Sêneca compreendeu essa verdade fundamental. Ele sabia que o apego é uma prisão, uma corrente que nos impede de voar. E ele nos oferece a chave para essa prisão, o desapego. Mas o desapego não é indiferença, não é renunciar a tudo e se tornar um eremita. É, sim, reconhecer a impermanência de todas as coisas e aprender a apreciá-las sem nos agarrarmos a elas com unhas e dentes. Existe um paradoxo no desapego. Ao renunciarmos ao controle, ganhamos liberdade. Liberdade para aproveitar o presente sem o medo constante de perder. Liberdade para amar sem possessividade. Liberdade para viver sem ansiedade. Sêneca nos propõe uma técnica poderosa: o desapego mental. Imagine perder o que você mais valoriza: seu emprego, sua casa, seu relacionamento. Como você reagiria? O que você faria? Visualize a dor, mas não se deixe paralisar por ela. Reconheça sua resiliência. Lembre-se de que você já superou desafios antes e que você é capaz de superar este também. A vida é como a roda da fortuna. O que está em cima hoje estará embaixo amanhã. A única constante é a mudança. Aprenda a dançar com ela, em vez de lutar contra ela. Abrace o desapego e liberte-se das correntes da ansiedade. O que você está pronto para desapegar hoje? Nossa natureza nos impele a buscar a zona de conforto, a evitar situações desconfortáveis a todo custo. Fugimos do caos como se ele fosse um monstro à espreita, pronto para nos devorar. Mas será que essa fuga
fuga não é, na verdade, uma armadilha? Quanto mais evitamos o caos, menos preparados estamos para lidar com ele quando inevitavelmente surgir. Criamos uma bolha de segurança ilusória que nos torna frágeis e vulneráveis. A menor brisa pode nos derrubar. Sêneca nos propõe um caminho diferente: encarar o caos de frente, não como um inimigo a ser temido, mas como uma oportunidade de aprendizado e crescimento. A adversidade, ele nos ensina, forja o caráter. É no fogo da provação que o metal se torna aço. A resiliência estoica não é sobre evitar a dor, mas sobre suportá-la com coragem e dignidade. É sobre encontrar força na fraqueza, sobre transformar a adversidade em oportunidade. É sobre se tornar antifrágil, como diria Taleb. Então, como podemos aplicar essa estratégia em nossa vida? Saia da sua zona de conforto. Faça algo que te assusta um pouco a cada semana. Comece pequeno e aumente gradualmente. Tente um novo hobby. Converse com um estranho. Fale em público. Lembre-se do bambu que se dobra com o vento, mas não quebra. A flexibilidade é a chave para a sobrevivência. Não se prenda à rigidez da sua zona de conforto. Abrace a incerteza. Dance com o caos e descubra a força que reside em sua capacidade de adaptação. O que você fará hoje para sair da sua zona de conforto? Buscamos o prazer imediato como um refúgio contra a incerteza. Mergulhamos em um mar de estímulos, de gratificações instantâneas, na vã esperança de preencher o vazio que nos assola. Mas essa busca frenética é, na verdade, uma armadilha. A dopamina vicia, mas não satisfaz. A ilusão da felicidade instantânea nos deixa cada vez mais vazios, cada vez mais famintos por algo que nunca chega. A busca incessante por prazer nos afasta de nós mesmos, nos impede de encontrar um propósito maior. Sêneca nos aponta um caminho diferente. A virtude, viver de acordo com nossos valores, mesmo quando é difícil, traz um senso de propósito e significado que o prazer efêmero jamais poderá proporcionar. A virtude não é uma camisa de força, não é uma renúncia à alegria. É, sim, uma bússola que nos guia em meio à turbulência da vida, que nos ajuda a tomar decisões difíceis, que nos conecta a algo maior do que nós mesmos. Quais são seus valores? Honestidade, justiça, compaixão, coragem? Como você pode alinhar suas ações com esses valores no dia a dia? Comece pequeno. Seja honesto em suas palavras, justo em seus atos, compassivo em seus pensamentos. Imagine um navio que navega sem rumo, à deriva no oceano. Sem virtudes, a vida se torna essa deriva sem sentido. A virtude é o leme que nos permite traçar um curso, que nos dá um propósito, que nos leva a um destino que vale a pena. Quais virtudes guiarão sua jornada? Nossa sociedade moderna evita falar sobre a morte como se ela não fosse inevitável. Acreditamos, ingenuamente, que se a ignorarmos, ela nos ignorará também, mas a morte é a única certeza que temos na vida. Negá-la é negar a própria existência. O medo da morte é a raiz de muitas ansiedades e inseguranças. Tememos perder o que conquistamos, o que amamos, o que somos, mas o que realmente tememos perder ao morrer, a vida que não vivemos plenamente. Sêneca nos convida a abraçar a mortalidade, a reconhecer que a vida é finita, que o tempo é um presente precioso que não podemos desperdiçar. A aceitação da morte nos liberta do medo e nos incentiva a viver com mais intensidade e propósito. A prática do memento mori, lembre-se de que você vai morrer, não é mórbida, mas libertadora. Ao lembrarmos diariamente de nossa mortalidade, aprendemos a priorizar o que realmente importa, a valorizar os momentos presentes, a amar sem reservas. A morte não é o fim, mas o limite que define a beleza da vida. É a consciência da finitude que nos impulsiona a buscar significado, a deixar um legado, a amar intensamente. Viva cada dia como se fosse o último, não no sentido hedonista de buscar prazeres efêmeros, mas no sentido profundo de viver de acordo com seus valores, de amar sem medo, de buscar um propósito maior. Que lembrança da sua mortalidade te inspirará a viver mais plenamente hoje. Chegamos ao fim desta jornada pelas estratégias de Sêneca para blindar a mente contra a incerteza existencial. Recapitulamos a premeditatio malorum, o desapego, o enfrentamento do caos, a busca pela virtude e a aceitação da mortalidade. Ferramentas poderosas, capazes de transformar a maneira como encaramos a vida. Mas é preciso cautela. O estoicismo, como qualquer filosofia, pode ser mal interpretado e mal aplicado. Existe o perigo de usá-lo como uma forma de repressão emocional, de se tornar um robô impassível diante da dor e do sofrimento. O objetivo não é a apatia, mas a resiliência. Não é negar as emoções, mas aprender a gerenciá-las. Não é se isolar do mundo, mas encontrar um propósito maior. O estoicismo não é uma armadura, mas uma ferramenta. Nietzsche nos alertaria. O estoicismo é como um martelo. Pode quebrar correntes que nos aprisionam, mas também pode destruir pontes que nos conectam aos outros. Use-o com sabedoria. Não se torne um estoico dogmático, um seguidor cego de regras e preceitos. Seja um estoico criativo, um buscador constante da verdade, um experimentador incansável da vida. A incerteza existencial
existencial jamais desaparecerá por completo. Ela é inerente à condição humana. Mas, com as ferramentas certas, podemos aprender a conviver com ela, a transformá-la em fonte de força e sabedoria. Qual dessas estratégias de Sêneca você se compromete a praticar a partir de hoje? E, mais importante, como você usará o estoicismo para construir pontes em vez de muros em sua vida?